Bom dia, meus queridos. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 10, Brasil Império, período regencial. Paramos aí na página 24, onde iremos falar um pouco sobre a cultura e sociedade. A organização social brasileira foi pouco alterada em relação ao período de Dom Pedro I. O governo entendia que o país precisava de uma unidade, pois as pessoas ainda se sentiam mais ligadas às províncias em que viviam do que à federação como um todo, né? Era preciso, assim, criar uma identidade nacional comum a todos. Esse propósito se manteve aí por praticamente todo o restante do século XIX. Para tentar resolver a questão, artistas, escritores, pintores e historiadores se debruçaram aí sobre algumas questões. O que caracterizava uma pessoa nascida no Brasil? O que configurava uma arte verdadeiramente nacional? Quais seriam nossos símbolos? O que nos representaria como nação? Então, em 21 de outubro de 1838, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, com o objetivo aí de incentivar o ensino e o estudo de história, com destaque para o âmbito nacional e coletar documentos relevantes. Dom Pedro II era o patrono da instituição, que se esforçava também para disseminar a boa imagem da monarquia. Outra criação aí do período da Regência Una de Araújo Lima foi o Colégio Pedro II, considerado referência de educação na época. A fundação dessas instituições ela foi vista como banal e inadequada ao momento do país, que passava aí por vários conflitos e corria o risco, ao menos no período, de uma real desfragmentação territorial, ou seja, de se dividir o território, né? Nesse período aconteceu a aprovação da Lei Feijó, em 7 de novembro de 1831, que proibia a importação de escravidão. A lei ela foi feita em retribuição ao apoio diplomático dos ingleses para que Portugal reconhecesse a independência do país. Para isso, ficou definido que o Brasil deveria eliminar o tráfico de pessoas nos próximos 3 anos após a ratificação do tratado. A lei resultou em 2 consequências. Primeiro, aumentou o roubo de escravizados, que muitas vezes concordavam em mudar de dono, passando a receber um novo registro e um novo nome, a fim de fugir dos maus tratos dos senhores a que estavam subordinados. Em segundo, aumentou a escravidão ilegal de pessoas que eram libertas, africanas ou brasileiras. Na época, era difícil para um liberto provar sua situação. Se a polícia prendesse uma pessoa suspeita de ser cativa ou fugida, ela ficaria presa até que apresentasse prova de sua condição. Se isso não ocorresse ao fim do prazo estabelecido, os que não eram reclamados passavam por um leilão. Havia casos em que as pessoas conseguiam comprovar sua situação de libertas apenas depois de um leilão acontecer. Bom, vamos seguir em frente falando um pouco sobre as rebeliões, né? A abdicação de Dom Pedro I, ela trouxe aí uma sensação de que, de fato, a independência do Brasil em relação aos portugueses acontecia. Na época, ela foi tão ou até mais comemorada quanto o 7 de setembro. Com a implantação do período regencial, houve um enfraquecimento da centralização política e, por consequência, o aumento das disputas de poder entre grupos locais, que marcou o período das regências. Assim, na década de 1830, explodiu no Brasil várias revoltas em diferentes províncias, lembrando, províncias é a mesma coisa de estados, como indicado aí no mapa a seguir, que vocês estão vendo. Revoltas do período regencial: Grã-Pará, Maranhão, Bahia, Mato Grosso e São Pedro do Rio Grande do Sul.
A maioria das revoltas, bora bem aí acompanhar no mapa, envolvia disputas entre brasileiros e portugueses, o que indicava aí forte antilusitanismo. Muitas contaram aí com intensa participação popular, amedrontando as elites urbanas e os proprietários de latifúndios, ou seja, de terras. É preciso lembrar também da participação popular no episódio da abdicação de Dom Pedro I. A agitação daquele momento não se dissiparia facilmente nos anos seguintes, como comprovaram aí os diversos levantes e revoltas da década de 1830. Bem aí no mapa. Roxo, Grã-Pará. No Grã-Pará aconteceu a cabanagem, que foi de 1835 a 1840. Maranhão. No Maranhão, de verde, aconteceu a balaiada, de 1838 a 1841. Amarelo. São Pedro do Rio Grande do Sul, aconteceu a farroupilha, de 1835 a 1845. A parte cinza, Mato Grosso, aconteceu o Rusgás, de 1834 a 1835. Laranja, na Bahia, aconteceu a Sabinada e também a Revolta dos Malés. De 1837 a 1838 a Sabinada e a Revolta dos Malés de 1835. Vamos começar falando aí do Rusgás, de 1834, que aconteceu aí na província de Mato Grosso. Na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ocorreu uma agitação, fruto aí do desentendimento político e das disputas de poder local entre os conservadores e os liberais. Aproveitando-se do clima de instabilidade, grupos da sociedade protestaram contra a miséria e as dificuldades pelas quais passavam em uma província que na época vivia uma grande crise econômica. Os portugueses, chamados aí de bicus pelos revoltosos, eram considerados os culpados daquela má situação em que se encontrava a região. Dessa forma, em 1833 foi fundada aí a Sociedade de Zelosos da Independência. A favor da liberdade e da independência nacional, no ano seguinte, em 30 de maio, tinha início a Rusga, um ataque direto aos portugueses com grande número de mortos, e em Cuiabá a sociedade organizou a revolta, promovendo aí a destruição do comércio luso e o ataque às casas portuguesas. Assim como ocorreu em outros movimentos da época, a Rusga ela foi reprimida pelas tropas oficiais, alguns de seus integrantes foram presos e não resultou em uma alteração na ordem econômica e social da província de Mato Grosso. Logo em seguida, iremos falar da cabanagem. A cabanagem aconteceu de 1835 a 1840. Ela é considerada uma rebelião de caráter popular, pois contou com a participação de indígenas, mestiços e escravos contra o predomínio da minoria branca, comerciantes portugueses. Na região do atual estado do Pará, na época província do Grã-Pará, seu estopim, ou seja, seu motivo principal, foi a indicação de um indesejado presidente da província. Fato comum na época, e o objetivo em si era a eliminação da presença portuguesa, considerada a origem da pobreza na região. Os revoltosos invadiram o Palácio do Governo em Belém e instituíram líderes locais no comando da província. Um deles foi Eduardo Angelim, que é esse que vocês estão vendo na foto. Na época, com 21 anos, eles defendiam Dom Pedro II, a religião católica, a liberdade e os brasileiros. A província foi declarada independente, a escravidão não chegou a ser abolida entre os cabanos e Belém foi retomada depois de longos confrontos, quando a cidade foi praticamente destruída e a economia arrasada. A guerra continuou por meio da guerrilha no interior, o que estendeu a revolta para 5 anos de duração.
Esse foi o conflito mais violento do período. Estima-se que 20% da população total da província, que é aproximadamente 30 mil pessoas, tenha sido morta. Bem, aí vocês estão vendo aí a imagem próxima à Igreja da Sé. À esquerda pode-se observar o Palácio do Governo, que foi ocupado aí pelos cabanos. Espero que a imagem também está no livro de vocês, não está muito nítida, né? Revolta dos Malés, em 1835. Influenciados pela vitória da revolta no Haiti, escravizados da Bahia organizaram vários levantes em 1807, 1809, 1813, 1826, 1828, 1830 e 1835, que foi o maior de todos, em 1844. As insurreições fracassavam. Insurreições é a mesma coisa de revolta. Fracassavam, quase sempre por denúncia de alguém. Outras revoltas parecidas aconteceram em outras localidades, como a revolta de Carrancas, ocorrida em Minas Gerais em 1833. Mas, no ano de 1835, a revolta popular em prol do fim da escravidão ganhou uma dimensão maior. Em Salvador, aproximadamente 600 escravos muçulmanos, os muçulmanos escravos eram chamados de malés, por isso está aí o nome da revolta, foram mobilizados para dar início à revolta. O levante ocorreria aí em 24 de janeiro de 1835. Os objetivos iniciais eram tomar Salvador, garantir liberdade de culto e colocar fim à escravidão. Na prática, uma denúncia anônima na noite anterior alertou o governo e o levou a confrontos diretos com parte dos revoltosos. A luta se espalhou pela cidade, mas foi contida em menos de 24 horas com a derrota dos malés. Para os líderes, apenas foram 1.200, para os líderes da revolta foram 1.200 chibatadas. Outros participantes foram deportados para a África. Os malês eram escravos urbanos adeptos do islamismo, procedente aí do Golfo de Benin. Muitos sabiam ler e escrever em árabe, eram dotados aí de elevado nível de instrução e apresentavam aí grande organização, né? Aí vocês estão vendo a foto da Praça da Piedade em Salvador, local onde ocorreu essa revolta. A Farroupilha, de 1835 a 1845. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ocorreu no Rio Grande do Sul. A maior parte das pessoas envolvidas pertencia à classe menos abastadas e utilizava roupas desgastadas, por isso o nome de farrapos foi dado à Revolução, né? Proprietários de terras e de gado também participaram do conflito. O Rio Grande do Sul vivia uma situação particular no país, pela posição geográfica e sua história, estava ligado à região platina, em especial ao Uruguai, com quem a elite criadora de gado mantinha boas relações. Economicamente, porém, estava atrelado ao mercado interno, no qual comercializava seus produtos, por exemplo, mulas e charque, que alimentava a população pobre e os escravos. Os criadores de gados e os charqueadores constituíam dois grupos distintos. O primeiro localizava-se mais próximo à fronteira com o Uruguai e o segundo se encontrava mais ao litoral. Na província, havia queixas em relação ao governo central e aos altos impostos que incidiam sobre seus produtos. O que não melhorou mesmo depois do início das regências ou do ato adicional. Ao mesmo tempo, os produtos similares vindos de fora, como de regiões do Prata, tinham preço competitivo, gerando ainda mais insatisfação na região. A revolução começou sem unanimidade entre a população gaúcha. Muitos charqueadores aliados aí do governo mantiveram-se afastados do conflito
Integrantes da classe média se uniram aos estancieiros, assim como os revolucionários italianos refugiados, com destaque aí para a figura de Giuseppe Garibaldi, né? Bento Gonçalves aí era o líder da Revolução Farroupilha, esse aí da foto. A luta entre as tropas do governo central e as tropas gaúchas, militarmente organizadas, foram dura e longa. Os rebeldes chegaram até o atual território de Santa Catarina, proclamando ali a República Juliana. Em 1838 foi proclamada em terras rio-grandenses a República do Piratini, e cujo presidente foi Bento Gonçalves, líder também do movimento. Na década de 1840, reconhecendo aí a importância da região para o Império, o governo federal adotou aí uma política de apaziguamento. Em 1845, depois de vários acordos, foi selada a paz, com a anistia aos revoltosos, né? Anistia ao perdão a quem se revoltou. Uma das consequências da Revolução Farroupilha foi novamente colocar a atenção na região do Prata, o que ocasionou por parte do governo central a aplicação de uma política mais próxima e agressiva nesse território, né? Vocês estão vendo bem aí, proclamação da República Piratini, né? Que é uma obra que está no museu. E também vamos ver agora sobre a Sabinada, que aconteceu de 1837 a 1838. A Sabinada, ela ocorreu na Bahia, teve como líder Sabino Barroso, daí o nome, né, do movimento. O local já havia sido palco de outras manifestações, inclusive lideradas por escravos. A Sabinada reunia ideias republicanas e federalistas, angariando aí com isso o apoio da classe média e do comércio de Salvador. Os liberais se recusavam a aceitar o governo regencial. O objetivo da Sabinada era tornar a província independente até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e pudesse assumir o trono. Os líderes do movimento, eles propuseram libertar os escravos crioulos que tivessem lutado pela revolta, mantendo a escravidão para os demais. A revolução não conseguiu adentrar no recôncavo, onde os senhores de engenho apoiavam o governo, concentrou-se em Salvador e foi atacada pelas forças centrais por meio de um cerco, né, por terra e mar. A cidade foi retomada depois de um saldo de 1.800 mortos e seus líderes foram mortos ou exilados. Depois disso veio a Balaiada, em 1838 a 1841. A Balaiada, ela foi um movimento complexo que envolveu pessoas com diferentes motivos. Ocorreu no Maranhão, tipicamente popular, porque teve início com a disputa entre liberais, bem-te-vis, e conservadores, que eram os cabanos, pelo poder local. Em meio a um clima já tenso, a revolta teve início quando a prisão local foi invadida para a libertação de indivíduos ligados à ala liberal. Raimundo Gomes, responsável aí pela invasão, foi apoiado por pequenos proprietários e vaqueiros da província. Francisco dos Anjos Ferreira, fazedor de cestos e apelidado de Balaio, aliou-se a Gomes na revolta. Além deles, outra liderança foi Cosme Bento das Chagas, um alforriado que começou uma revolta paralela à frente de 3.000 cativos fugidos. Cativos é escravos fugidos. E todos esses integrantes mobilizaram mais de 10.000 homens e tomaram a segunda maior cidade da província, que é Caxias. Eles defendiam a religião católica, a liberdade, a Constituição e o imperador Dom Pedro II. Também colocavam-se contra a miséria e a opressão do povo. Entretanto, o movimento foi rapidamente derrotado em 1840 por conflitos internos e falta de apoio dos liberais na capital. Os cativos fugitivos rebeldes foram novamente escravizados e Cosme Bento das Chagas foi enforcado 2 anos após o fim do conflito, né, que era o alforriado. Depois vem o golpe da maioridade.
Com a instabilidade nas províncias e as medidas regressistas tomadas pelo governo de Araújo Lima, partiu dos liberais a iniciativa de mudar o rumo político do país. É por isso que entre eles ganhou força a proposta de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, o qual em 1840 tinha 14 anos. Assim, um grupo de políticos liberais, compostos aí de figuras influentes na corte, organizou em abril de 1840 o Clube da Maioridade, cujo objetivo era trabalhar para que fosse alterada a Constituição, autorizando a coroação do imperador antes da idade prevista, que era 18 anos, em julho. Tal decisão foi aprovada pela Assembleia Geral, permitindo aí a posse do novo imperador ainda antes de ele completar 15 anos, como havia sido inicialmente planejado. Começava assim o segundo reinado no Brasil, né? Então, Dom Pedro Alcântara, ele tinha apenas 14 anos quando assumiu o poder. Só na Constituição dizia que ele só podia assumir o poder com 18. Mas aí deram o golpe da maioridade, que era fazer essa alteração na Constituição para que ele pudesse assumir o poder, ser coroado com 14 anos de idade. Então, aí encerramos o nosso capítulo. E para casa vem as atividades que vocês irão responder. Da página 25, página 30 e 31, 32 e 33. Bom, bons estudos, até a próxima aula e ficamos por aqui.